Desde o início da pandemia, a perda de renda tem sido significativa para milhões de brasileiros. Mas como conseguir honrar todos os recursos, todos os compromissos com menos recursos? Para nos mostrar caminhos para resolver essa questão complexa, recebo aqui no Alesp Cidadania de hoje o contador, tributarista, especialista financeiro Enzo Ribeiro. Seja bem-vindo, Enzo. Obrigado pela oportunidade, né? Estamos aí agora para levar informação, principalmente nessa fase tão delicada que estamos passando. Eu acho que é tentar verificar o melhor caminho e dar o direcionamento para quem realmente precisa. Recebo também aqui no Alesp Cidadania o professor de Finanças da Universidade Mackenzie, o professor Josilmar Cia. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Enzo, eu queria que você começasse me dizendo o que é um orçamento doméstico, por que é tão importante a gente criar hábitos para administrar essas despesas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o orçamento doméstico ele é constituído de todas aquelas contas que diz respeito à nossa residência, né? Incluindo as contas de consumo, as contas pessoais, as contas que venham ser embutidas no dia a dia de toda a família. Então, é importante ter esse controle, principalmente por se tratar de uma forma estratégica para que você venha ter uma mensuração de como que você vai fazer os seus pagamentos, os seus recebimentos, para que dessa forma você tenha uma visão melhor de administração. Professor Josilmar, explica para a gente de que maneira esse baixo consumo que as pessoas estão passando nesse momento, essa redução de consumo, melhor dizendo, pode impactar na economia a médio e longo prazo. Olha, já impacta no curtíssimo prazo, que o consumo é um componente importante da atividade econômica do PIB. E a perspectiva que o crescimento desse consumo vai ser lento também faz com que os investimentos sejam lentos ou até fiquem estagnados, porque se existe uma ociosidade na capacidade produtiva, os empresários não vão investir se eles já conseguem atender o nível da demanda atual. Então, sem um crescimento do consumo, você não consegue alavancar o resto da economia para frente. Então, de alguma forma, esse consumo, pelo menos, tem que ser apoiado num momento como esse, que está existindo falta de renda. As pessoas têm muito desemprego ou subemprego e muitas vezes redução de salário mesmo. E o Estado, de alguma forma, precisa dar uma sustentação para que a economia como um todo do país não caia numa recessão mais profunda. Uhum. Enzo, dá para planejar gastos com salário mais curto? Como é que a gente faz quando o cobertor ficou muito mais curto nesse período da pandemia e as despesas continuam pipocando aí por toda parte? E, aliás, se a gente for analisar aí o preço dos insumos e do que a gente precisa no nosso dia a dia, aumentou consideravelmente, mas não seguimos a mesma proporção nos nossos rendimentos. Como é que a gente faz? Então, eu sempre falo que o controle ele é a melhor alternativa, né? E sabemos ainda também que o primeiro passo, claro que não é regra, mas o primeiro passo você classificar por ordem de prioridades. Vamos dizer, quais são as minhas contas prioritárias que eu devo levar em consideração? Alimentação, aluguel, conta de energia. Eu falo que, aliás, nós especialistas sempre orientamos para que pelo menos 40% do percentual total da tua renda seja destinado ao consumo, né? E aí, desse montante de 100%, você tira pelo menos aí entre 30% e 40% para também fazer uma reserva para uma emergência, porque você não sabe o que, é que vai acontecer. Uhum. Mas aí, de repente, você pergunta para mim, Enzo, mas não está dando para guardar, o meu endividamento é grande, como que eu faço isso?
Eu acho que é importante, quando você tem um grau de endividamento muito grande, é levar em consideração aquelas contas que têm os juros mais altos, como, por exemplo, cartão de crédito, e aí você vai estruturando, né, de forma a que vá te gerar um custo mais alto. Claro que o cartão de crédito hoje, os juros ele é mais alto. E detalhe, o cartão de crédito nem sempre é a melhor alternativa de compra, tá? Muitos consumidores eles pensam que o cartão de crédito, pelo fato de dar essa facilidade de parcelamento, é a melhor saída, mas muitas vezes não é a melhor saída nesse momento. Uhum. Você sabe, você me fez lembrar outro dia, eu passando no mercado, eu vi uma placa que era assim: parcele o azeite em 4 vezes. Azeite em 4 vezes. Então, quer dizer, antes de terminar de pagar, a pessoa precisa comprar de novo, enfim, é uma roda aí que você não consegue girar da maneira que deveria, né? Então, é muito complexo. Professor, a gente aqui na Assembleia aprovamos recentemente o projeto Bolsa do Povo, que vai dar um auxílio para a população. Temos também o auxílio emergencial, que deve voltar, está voltando aí, dado pelo governo federal. O senhor vê ambas as soluções como soluções importantes nesse momento, e qual que é a opinião do senhor com relação a outras medidas que podem ser adotadas aí para auxílio, para fortalecer a população nesse momento difícil? Não, eu acho que esse tipo de apoio, esse auxílio emergencial, seja no âmbito federal, estadual ou até municipal, são muito importantes numa hora em que você está colocando, por conta da pandemia, com o desemprego, muita gente está lutando para sobreviver. Então, esse auxílio é importantíssimo. E além disso, a gente poderia ter a iniciativa privada também, tem muitas ações pela CUFA, Central Única das Favelas, e outras entidades, de fazer doações através de cestas básicas, que também dão auxílio a essas famílias mais carentes. Então, no momento, a gente tem que fazer um esforço muito grande para sustentar as famílias, manterem o distanciamento social necessário para que a pandemia se arrefeça, diminua o nível de contágio, a gente possa voltar a retomar a economia com mais força, porque do jeito que está, a gente diminui um pouco o contágio, a gente já começa a querer voltar ao normal. A gente não vai conseguir controlar essa pandemia desse jeito. Então, a gente vai ter que ficar, como os epidemiologistas estão pregando, de repente fazer um fechamento mais rígido durante 3 semanas, com pouca movimentação, e aí com auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas, a gente poderia fazer uma redução muito drástica no nível de contágio, e isso iria auxiliar a retomada econômica em 3 semanas de uma forma muito mais sustentável do que agora. Porque agora a gente está um tipo de vagalume, a gente para um pouco, diminui o nível de contágio e já volta em seguida. A gente não está conseguindo controlar assim. E o ritmo da vacinação ainda está muito lento para a gente realmente conseguir vencer a pandemia. Muito bem observado, professor. Inclusive, essas foram medidas que foram adotadas em outros países com bom resultado, com boa resposta. Aí, de repente, as pessoas em casa estão falando, mas a realidade do Brasil é diferente da realidade, sei lá, da Inglaterra e de outros países. Sim, a gente sabe disso, mas guardadas as proporções, dentro de um contexto em que há um nível de contágio muito grande nesse momento, o professor está falando algo que é possível, né? Enzo, como que a gente pode montar esse planejamento doméstico aí? E outra coisa que eu queria acrescentar a essa pergunta, quando há mais de uma fonte de renda dentro da família, dentro de casa, é viável juntar tudo e fazer esse planejamento com todos os recursos que a gente tem em casa? Ou cabe mesmo ao chefe da família essa função, mesmo nessa fase que está um pouco mais difícil? Então, eu acho que vale a pena, sim, juntar as rendas, e eu acho que é uma forma, inclusive, de conscientizar
né, a família. Aí vamos falar em termos de consumo, diminuir o tempo da televisão, porque às vezes muitos não tomam esse cuidado. Se eu não estou utilizando a televisão, por que que eu vou deixar ligada? Se eu não estou utilizando a cozinha, por que que eu preciso deixar a luz da cozinha ligada? Ou seja, eu acho que essa forma de controle financeiro, né, de estratégias que a gente Entendi. pode adotar, seja ela como, por exemplo, eu vou no supermercado, eu preciso ir em busca de promoções, em busca de facilidade, de repente substituir produtos, né, substituir marcas que possam também fazer uma diferença muito grande no meu orçamento familiar. Então, eu acho super válido seguir por essa linha de unir as rendas, sim, e fazer um planejamento em conjunto, porque não adianta só o chefe da família ele ter esse propósito de fazer o controle financeiro como uma forma de economia, se os demais membros da família não têm essa participação. Então, é fundamental que todos tenham essa consciência, sim, para poder você conseguir administrar melhor suas finanças. Você fez uma observação, Enza, que eu achei muito bacana sobre esse comprometimento dentro da família, né? Então, a gente não está falando, você colocou até um outro aspecto, eu falei de juntar as rendas, mas você falou também da pessoa economizar, né? Não gastar luz, não gastar uma coisa que pode poupar naquele momento para ajudar a diminuir a conta no final do mês e conseguir aí todo mundo honrar as Exatamente, contas daquela casa. Professor, exatamente. a gente vê que tem muita gente aí tentando buscar alternativas para honrar as contas, empreender. Tem a pessoa que está vendendo bolo de pote, tem outras pessoas que estão tentando fazer entregas ali, enfim. As pessoas estão tentando alternativas, mesmo nesse momento difícil. A gente sabe que o ideal seria fazer um planejamento para esse empreendimento, para esse momento empreendedorismo. Empreender é sempre muito positivo, é sempre muito bacana, mas a gente tem um risco, obviamente, aumentado aí nesse momento de pandemia. E eu queria que o senhor avaliasse, esse é uma solução para manter as contas pagas, para manter a comida na mesa? Sem dúvida, se há uma oportunidade de ser explorada uma atividade econômica que possa gerar uma renda num momento tão difícil, é excelente. A pessoa tem que ir atrás dessa oportunidade, mas tem que medir riscos. O risco de contágio é uma delas, porque se você for se expor muito ao risco, talvez não vale a pena. Essa realmente não é uma gripezinha, a gente pode ver que muita gente jovem tem morrido, e existe um risco muito alto. Então, na medida do possível, tomar todos os cuidados possíveis, máscara, distanciamento, ter todo um protocolo para tentar evitar ao máximo o contágio é necessário. Então, explorar, fazer doce, cozinhar para fora, tudo é válido. Fazer compras para pessoas que não podem sair. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que usar a criatividade para auxiliar as pessoas e também para criar novos negócios. E a criatividade humana não tem limites. Isso que é importante. Mas, acima de tudo, coloque a saúde em primeiro lugar. Antes do... Você, se vai aumentar a sua dívida nesse momento, você pode renegociar, você pode acertar o seu aluguel, tentar, de alguma forma, rever o seu planejamento financeiro. Isso dá para ser refeito, dá para você recomeçar a sua vida profissional. O caso, se você perder a sua vida, não. Então, esse que tem que ser bem pensado, tá? É isso que eu quero que as pessoas tenham essa consciência. A vida vale muito. E a gente, como sociedade, temos que reconhecer isso. Com certeza, professora, é importante a gente ter esse olhar nas duas frentes, né? A gente sabe a importância do trabalho, de manter a economia em funcionamento, mas sem viver não tem como manter a economia em funcionamento.
Enzo, a gente sabe que tem muita gente aí com essa dificuldade com relação às contas. Recentemente eu entrevistei o pessoal do Serasa, que está lançando algumas ferramentas até para ajudar as pessoas aí a negociar, identificar esses devedores aí, no caso do empreendedor. E aí são questões muito importantes. Eu queria que você falasse com relação a essa questão da inadimplência. O que a pessoa faz nesse momento difícil? Dá para ligar para o cartão e dizer, olha, no momento eu não tenho condições de pagar, ou o cartão não tem essa possibilidade? Então, referente ao cartão de crédito, eu sempre falo, se você tem condições de pagar o cartão de crédito nesse momento, pague o cartão de crédito, uma vez que ele é o juro praticamente mais alto que você tem das suas contas. Já a questão de inadimplência, eu acho que cabe sim você tentar acordo, porque muitas das vezes, através do próprio Serasa, a gente sabe que existe o feirão aí, Limpa Serasa, né? A gente tem outros programas também que podem beneficiar. Porém, eu acho que o cuidado em tentar colocar as contas em ordem, evitar essa inadimplência, tentar acordos, mesmo que seja de forma mais parcelada, que muitas vezes você vá pagar um pouquinho mais, mas que você evite essa inadimplência, eu acho que talvez seja para que você possa continuar tendo o crédito na praça, né, que eu acho que é fundamental, e buscar alternativa, negociar, tentar parcelar, buscar redução de juros, redução de valores. Eu acho que nesse momento vale tudo poder estar em dia com as suas contas. Professor Josilmar, a gente sabe que as pessoas ficaram muito mais tempo em casa e passaram a consumir mais nas suas casas. É evidente, é muito claro, o aumento dos itens da cesta básica, isso tem impactado também nesse orçamento das pessoas. E aí eu queria saber, a gente, no pós-pandemia, quando as pessoas voltarem a uma certa normalidade, há uma tendência de baixa desses preços ou esse processo é um pouco mais complexo e demorado? Como é que pode funcionar? Claro que a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia, mas como é que pode funcionar esse movimento do mercado, literalmente, né? Bom, com relação aos itens da cesta básica, você tem, como não só na cesta básica, como vários itens de matérias-primas no mundo, houve uma desorganização da oferta. E você teve muitas linhas de transportes que foram interrompidas no início da pandemia. Isso desorganizou muitas cadeias produtivas. E na agricultura tem muito, principalmente lá na Ásia, tem muitos países que recebem a mão de obra de países vizinhos. E com a pandemia, você teve as fronteiras fechadas para não haver contaminação maior por conta da Covid. E isso desorganizou a colheita, desorganizou uma série de processos na agricultura, que fez com que o consumo não parou, né? Todo mundo está precisando comer arroz, feijão, isso, aquilo. A demanda continuou alta, mesmo com a crise, mas as pessoas precisam sobreviver, mas com a queda da oferta fez o preço subir. E isso impactou muito a gente aqui. Além do aumento do preço dessas commodities, nós tivemos uma desvalorização do real que foi a maior do mundo, no mundo emergente. Nós tivemos uma desvalorização de quase 40%, desde o início da pandemia até agora. Se fala que o dólar, se o Brasil se o real continuasse, se acompanhasse as principais moedas emergentes, era para estar em torno de 4,40 o câmbio, e não 5,40. Tá uma diferença muito grande. Isso está pressionando muito a inflação interna, porque mesmo os produtos feitos aqui, de agricultura, de alimentos, eles podem ser exportados. Então, a referência do preço desses alimentos é o mercado internacional. Isso faz com que o preço no mercado interno aumente.
Daí as pessoas o que estão fazendo? Estão migrando, ao invés de comer arroz, estão migrando, sei lá, para batata, estão migrando para outros itens que não têm uma comercialização tão fácil com o exterior e os preços não subiram tanto. E até estão falando que o ovo, né, que é um dos itens que menos subiu da cesta básica, já estão falando que vai subir. Por quê? Porque as pessoas estão desviando o consumo desses produtos mais caros para mais baratos, e isso faz com que toda a cesta básica aumente o preço. Uhum. No futuro, no pós-pandemia, eu acredito que não vai ter um aumento sustentável desses preços. A tendência é estabilizar e ao longo do tempo, quando as cadeias produtivas voltarem ao normal, eles começarem até a ceder. Eu não acredito numa explosão de preços nos alimentos nesse momento. Então, vale para quem está assistindo aqui nosso programa ficar de olho no que está acontecendo na agricultura, em todos esse movimento aí agrícola, porque isso pode sim reverberar no preço que você vai pagar na feira e no mercado. Então, é importante a gente ter esse olhar ali. Aliás, a economia nos permite esse olhar bem amplo, né, professor, para muitas coisas. Isso é bem legal. Enzo, como que você falou que você não recomenda deixar o cartão em atraso. Eu também acho que não é uma boa ideia, porque os juros são bem altos, bem consideráveis. E aí eu queria que você falasse de outras contas. Quais as outras contas que a gente não pode deixar de pagar de jeito nenhum? Eu acho que os carnês de loja, né, que a gente sabe, querendo ou não, são contas que têm juros altos, né? Eu acho que, principalmente, esses que são de comércio, né, de lojas, são contas que você deve priorizar. Porque a gente sabe que é de consumo, você já vai estar organizado. Mas a gente tem não só a parte de cartão de crédito, a gente tem também os empréstimos, que são os empréstimos com os bancos, né? Querendo ou não, os juros ele é alto, não é juros tão baixo. Então, também levando em consideração por essa sequência de prioridades. Vamos colocar aí os cartões de crédito, as contas de banco, porque a gente sabe que os juros são altos. Temos aí os carneiros de loja também, né, que são contas que, querendo ou não, eles têm um juro significativo. Eu acho que nesse primeiro momento a gente levaria por essa sequência. Ah, perfeito. Muito bom. Na verdade, a gente sabe que as pessoas que têm um hábito de manter suas contas em dias estão em agonia nesse momento. Pelo recurso tá faltando, tá escasso aí para conseguir honrar tudo. Com certeza. Professor, recentemente, no começo do ano, eu fiz uma entrevista com outro economista, seu colega também, do professor Roberto Dumas. Professor Roberto Dumas, a gente fez uma análise do primeiro trimestre do ano. Ele falou, não dá, sob hipótese alguma, de falar do ano inteiro, porque as coisas estão incertas. E aí vai muito de encontro que o senhor já falou aqui conosco nesse bate-papo, que a gente não sabe quando toda a população vai estar vacinada, a gente não sabe qual que é o movimento da pandemia, a gente não sabe se vai ter uma terceira onda, a gente não sabe de nada disso. Então, isso, obviamente, que influencia na economia. Mas eu queria a sua análise do que estamos vivendo e do que é de perspectiva. Bom, é muito difícil realmente dizer o que a perspectiva nossa, que nós temos um risco muito grande. Na verdade, quando a gente fala em risco em economia e finanças, é que é uma variabilidade muito grande. Pode ir muito acima ou muito abaixo do que a gente está dizendo, mas a perspectiva atual é a seguinte: a retomada econômica ainda vai estar muito dependente da velocidade da vacinação e também do controle da pandemia. Do jeito que nós estamos, a gente não está nem atacando a pandemia rapidamente pela vacinação, então a gente não vai ter algo parecido com os Estados Unidos e Israel, que correram com a vacinação. Hoje já tem uma parcela muito significativa da população já imunizada e eles já estão voltando a uma normalidade, ou quase normalidade, e, ao mesmo tempo, nós não estamos nem fazendo isso e nem
conseguindo coexistir com a doença, como os países asiáticos conseguiram fazer. Você vê que a Coreia do Sul, o Japão, eles não fizeram lockdown, não fizeram medidas drásticas para combater a pandemia, eles souberam, na verdade, já tinham um aprendizado com epidemias anteriores, como a SARS e coisa assim, que eles já tinham uma noção, uma consciência maior de higiene, de uso de máscara, de distanciamento social. O uso de máscara nos países asiáticos já passa de décadas. Então, eles têm essa consciência maior. Então, faltou aqui uma campanha publicitária de dizer ao público como deve se comportar, como minimizar riscos, porque eu faço sempre uma comparação com a época da AIDS, que a campanha foi maciça, de como se transmitia a AIDS, de quais são os riscos e como mitigar o uso da camisinha, seringa descartável. Mexia com um monte de tabus da sociedade e o Ministério da Saúde não teve medo de tocar nesses tabus, que era para salvar vidas. Tanto é que eu vi uma comparação, como o Brasil enfrentou de frente a pandemia da AIDS. Hoje, o nível de contaminação da AIDS hoje no Brasil é menos de 0,5% da população, enquanto que a África do Sul ficou no negacionismo. Hoje, 20% da população sul-africana é soro positivo. Então, para você ver que a seriedade, colocar a ciência na frente no combate à pandemia é primordial. Então, nesse ponto de vista, o que eu vejo aí para frente? A gente vai ter uma retomada bastante lenta da economia. Talvez a gente vai crescer algo em torno de 3% esse ano, que nada mais é que manter o nível de atividade de dezembro do ano passado, é só o chamado carrego estatístico que a gente vai manter, vai ter um crescimento de 3%, que não é suficiente para recuperar a atividade que nós tínhamos antes da pandemia, o ritmo que nós tínhamos antes da pandemia. E sem contar que nós já vínhamos de uma recessão de 2015 e 2016, que ainda nós não recuperamos o nível, o PIB, muito menos o PIB per capita, de 2014. Tá? Então, nós temos muito a crescer. Só que, nesse momento, também politicamente, nós precisamos fazer algumas reformas econômicas e estamos vendo que o sistema político está meio emperrado e a gente vai arrastar até as próximas eleições. Então, ano que vem, a gente vai perceber qual vai ser uma perspectiva de médio e longo prazo do Brasil. Então, a perspectiva daqui até o ano que vem, eu coloco como mais do mesmo, um crescimento muito baixo e sem perspectiva de reduzir fortemente o desemprego, que é lamentável. Se me permite a brincadeira, o professor Roberto Dumas falou que ele era o cavaleiro do apocalipse porque ele não tinha nada, não tinha nada positivo para falar. Eu acho que isso está na área de economia. Né? Porque, na verdade, assim, desculpe a brincadeira, mas são pés no chão, né? A gente tem realmente que ter uma perspectiva muito consciente para que a gente não dê um passo além da nossa perna, né? Então, isso é muito importante. Enzo, eu voltando um pouquinho ao assunto que eu havia tratado um pouco antes, que era sobre o Bolsa do Povo, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, e o auxílio emergencial. O Bolsa do Povo vai pagar um auxílio de até R$500. O auxílio emergencial gira aí em torno de R$150. Como que a gente consegue fazer esse dinheiro render? Né? E nessa perspectiva que a gente está, existe alguma fórmula aí que nos permita fazer esse dinheiro dar para o mês inteiro, pelo menos? Então, a gente sabe que hoje, devido a essa pandemia aí, né, os produtos da cesta básica eles aumentaram, e querendo ou não, esses valores aí dá basicamente para investir na alimentação, que é o primordial. Hoje todos nós precisamos de alimento, que é o fundamental para sobreviver. Quanto à forma como eu vou administrar isso, como eu falei ainda há pouco, é importante você pechinchar
pesquisar, buscar promoções, né, para que você consiga usar esse valor de forma mais coerente. Além dessas prioridades de contas de alimentação, você também utilizar outras contas de consumo, como energia, né? Porque hoje a gente sabe que o governo aí ele deu essa tolerância e pediu essa tolerância para as concessionárias, né? Uma vez que para não executar os cortes, ou seja, mas querendo ou não, uma hora você vai ter que pagar. Mas o ideal com esse valor aí é investir sim na própria alimentação, levando em consideração a pesquisa que é fundamental nesse momento. Eu acho, e aí assim, eu queria que você também completasse com relação a essa questão do parcelamento da alimentação, que eu havia mencionado no começo do programa. Isso é a pior das hipóteses, você parcelar o que você vai comprar para comer? Então, como eu sempre falo, porque querendo ou não, às vezes a pessoa pensa que comprar no cartão você está sendo beneficiado. E muitas vezes, dentro daquele sei lá, de juros também. Ele não está isento dos juros, ou seja, muita gente não tem esse entendimento. Ou seja, se você tem hoje uma alternativa de comprar os alimentos de O Enzo está com uma estabilidade na internet. Professor, o senhor estava É. balançando a cabeça negativamente. O senhor também discorda totalmente dessa hipótese de parcelar a comida? Esse é um ato de desespero, porque, na verdade, comida você come todo dia, todo mês, e se você precisar parcelar, no fundo é um endividamento que você está fazendo. E aí você tem que escolher a melhor forma de onde se financiar. Se você não tem esses recursos no momento, é claro que você precisa comer, mas tem que escolher a melhor fonte de financiamento. Talvez parcelar no cartão de crédito, por exemplo, isso não é uma boa, um bom caminho se você não for pagar o total da fatura. Uhum. Eventualmente, o comerciante coloca uma taxa de juros alta e fala que o à vista é igual ao parcelado. Nesse caso, vale a pena comprar o parcelado. Você aplica o dinheiro e com a aplicação você vai pagando as parcelas, mas nunca deixe de pagar o total da fatura do cartão. Uhum. Tá? Esse que é digamos assim, uma lei universal. Você deixar alguma parcela a ser paga depois, os juros é muito alto do cartão. Sim. Enzo, você quer completar? Sua internet deu uma instabilizada. Você pode completar, por favor. Não, só complementando. Então, como eu havia falado, a própria professor acabou de complementar aí a respeito da prioridade. Então, uma vez que você for comprar o teu alimento de forma parcelada, você tem que ter essa ciência de que você vai pagar juros sobre isso, não só os juros, como taxa também da administradora do cartão. Ou seja, não é tão interessante. Se você tem essa opção de comprar o teu alimento à vista, é muito mais interessante, porque, querendo ou não, você vai ter uma economia aí bem interessante. Uhum. Eu só fico pensando aqui como leiga no assunto que antes de vencer a outra parcela, a fome vai bater de novo. Então, quer dizer, acaba que você fica com aquela parcela fixa entre aspas, né? Porque no próximo mês já pode estar um pouco maior e no outro um pouco maior. E então, quer dizer, uma bola de neve incontrolável, pode ser incontrolável. Professor, a gente sabe, alguns especialistas levantam a hipótese do Brasil viver uma terceira onda da Covid, em função do nível de contágio que a gente está vivendo, da morosidade da vacinação em âmbito nacional. Eu queria que o senhor avaliasse qual que é o impacto disso para a economia, se a gente pode ter um problema assim, sem proporções no Brasil em função disso. O impacto é muito negativo. Você ter uma terceira onda, você ter que fechar de novo a economia.
porque é uma ducha de água fria. Aqueles empresários que acreditaram que, olha, agora acabou, por exemplo, terminou o ano, o governo tinha um discurso que estava acabando, parecia que era o vírus ia obedecer o calendário nosso, 31/12 ia acabar a pandemia. E quando viu, veio a segunda onda. A gente não pode chegar nesse nível de achar que a coisa é fácil, que vai acabar, que, por exemplo, mesmo o Chile, que teve uma vacinação proporcionalmente à população muito mais rápida que a nossa, eles tiveram uma segunda onda forte e eles tiveram que fechar a economia, fazer lockdown. Então, o fato de você ter entrar num ritmo de vacinação mais acelerado não tira a gente da possibilidade de fazer uma restrição forte para poder controlar a pandemia. As duas coisas andam juntas, porque não dá para vacinar a população de uma hora para outra, uma campanha rápida como a gente está acostumada com a vacina da polio, coisa assim. E isso para o empresário, essa reversão de expectativa é muito ruim, porque se ele investe achando que acabou, ele acreditou naquela história e depois ele vai ver que vai perder dinheiro. Ele investiu na hora errada. E isso desanima muito e coloca em risco muitos negócios. Então, isso o empresariado perde confiança na futura retomada. Então, vai investir menos e vai esperar para ver. Uhum. Então, essa falta de coordenação, falta de liderança, tem um custo muito alto. Enzo, você tinha falado anteriormente de fazermos pesquisa, né, buscar ali as melhores alternativas, mas, por exemplo, a gente está, o combustível, está bem caro o combustível. A gasolina está caro, o álcool está caro. Como é que a gente faz um cálculo mágico para descobrir qual que é a melhor solução aí para o seu veículo, se você vai andar mais, se você vai andar menos? Porque isso também faz parte do todo, isso também impacta ali no preço depois que vai ser pago no mercado, que vai ser pago na feira. Então, quer dizer, como é que essa questão do combustível, eu acho que é importante entrar na nossa conversa e bem e a gente entender esse mecanismo também. Então, uma fórmula mágica realmente não existe, né? A gente sabe que o desafio aí é grande porque houveram aí diversos aumentos durante o último período. Agora, acho que cabe aí levar em consideração a distância, né? Até que ponto eu consigo ter uma economia indo a um posto um pouco mais distante. Isso eu acho que eu tenho que ter uma média aí de tempo-benefício, né? Porque se eu for procurar um posto que ele tenha seja um pouco mais distante, mas pelo preço dele, eu tenho que levar em consideração ao percurso que eu vou fazer. Ou talvez, de repente, eu não coloque apenas como a minha ida para abastecer, mas que eu possa incluir outras atividades, outras rotinas que eu possa fazer, como, por exemplo, talvez no caminho do trabalho, verificar se dentro desse percurso eu tenho uma rede de posto que oferece um preço bem mais acessível. Ou seja, acho que nesse momento é usar um pouco a cabeça, repensar aí nas estratégias que a gente pode adotar para que você venha ter realmente uma economia significativa. Acho que eu estou fazendo certo, viu, Enzo? Porque eu tenho essa, busco não abastecer fora do meu percurso para não gastar ainda mais combustível e ter aí um comprometimento de orçamento. Então, eu acho que essa é uma boa dica, bem importante. E ficar de olho, né? Às vezes você passa por um posto mais rápido, dá uma reduzidinha, procura observar o preço, Exatamente. aí compara com o próximo. E também referência, né? De repente o posto tá muito mais barato, mas tem algum problema que alguém já relatou e aí você também fica de olho nessa questão.
Professor, eu queria que o senhor falasse sobre a questão de se reerguer depois da pandemia. Alguns setores a gente sabe que vão enfrentar uma dificuldade muito grande. A gente vem ouvindo aí do pessoal de entretenimento que eles estão muito preocupados com a situação que eles estão vivendo, que eles podem viver daqui por diante. E aí eu queria que o senhor falasse, esse é o setor que mais preocupa ou existem outros setores que realmente estão nesse mesmo nível de alerta? O setor de turismo, de eventos, é o que mais foi impactado, que é o que demanda maior interação interpessoal. Então, como você está precisando viver com certo distanciamento social, fica muito difícil. As companhias aéreas foram fortemente impactadas, por exemplo, mas você pode ver todo o segmento de cultural, teatros, cinemas, estão tendo uma crise sem precedentes. Mas, mesmo assim, você começa a encontrar maneiras, muitos artistas, muitos produtores teatrais estão conseguindo, mas é uma minoria, estão conseguindo realizar teatros virtuais, encenações virtuais. Mas você vê que mesmo eu participei de algumas, mas você vê que o público ainda é muito pequeno, então a renda é muito baixa. Então, isso aí, dificilmente eles vão conseguir sobreviver, principalmente os trabalhadores que não são famosos, não aparecem na mídia, mas são carregadores de piano desse setor, precisam de uma certa ajuda do governo para que essa indústria, que é tão importante para a cidade toda, até para São Paulo, que não é teoricamente uma cidade turística, mas ela vive muito de eventos, a cidade arrecada muitos tributos em função dos eventos que são realizados aqui em São Paulo. A gente precisa manter esse ecossistema de uma certa forma vivo para a gente poder ter uma retomada mais pujante. Mas também, ao mesmo tempo, que é difícil de ver, esse setor, esse segmento também pode ser, digamos assim, ter uma mudança disruptiva. Será que, de repente, os eventos no futuro vão ser mais virtuais do que reais? Até que ponto que os hábitos vão mudar de forma permanente e não só transitória por conta da pandemia? O virtual, será que não vai ser a regra agora e não mais o presencial? São questões que a gente tem que lidar como sociedade, ver o que vai acontecer, e esse é o risco desses negócios que tem que enfrentar. Não tem uma resposta simples. Sim, com certeza. A gente sabe que não há uma fórmula mágica, né, professor? Esse é um momento muito difícil, inclusive para quem já tem uma expertise em entender economia, entender tudo o que acontece, até os próprios cientistas, porque não havia um plano guardado para enfrentamento da pandemia. Eu gostaria só de até colocar aqui uma questão, professor, porque o governo do estado tem, através da Secretaria de Cultura, alguns programas de apoio. A gente tem, através do Desenvolve São Paulo, que também é importante que as pessoas de casa procurem esses programas para, de repente, encontrar um meio de fomento aí para a sua ideia, para o seu trabalho. No Desenvolve São Paulo tem alguns programas voltados para o turismo, na Secretaria de Cultura para os profissionais dessa área, atores, cantores, enfim. Tem alguns programas que estão aí no governo tentando ajudar essas pessoas que estão realmente passando por um momento muito difícil. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. O Enzo, infelizmente, a internet dele acabou caindo no finalzinho do programa, a gente não conseguiu retomar o contato com ele, mas eu queria agradecer o Enzo também pela participação aqui no Alesp Cidadania. É muito importante a gente
poder criar esse vínculo, entender melhor do que está acontecendo. O Enzo voltou. Que bom. Voltei, estou por aqui. Que bom. Eu já estou nas considerações finais, Tive um problema Enzo. aqui na minha internet. Sim, a gente entende esse momento, a gente está aprendendo também a lidar com essa tecnologia, a gente aqui está fazendo televisão através desse meio, dessa novidade. Eu queria agradecer a participação de ambos em tratar desse assunto tão complexo para a população, tão caro a muitas pessoas que estão ali passando dificuldade, às vezes não sabem quais os caminhos devem percorrer para conseguir deitar a cabeça no travesseiro sem tantas dívidas ou garantindo o mínimo de alimentação. Então, eu queria agradecer, Enzo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nesse momento é de extrema importância nós como especialista na área financeira, levar acesso à informação a quem precisa, né? Porque a gente sabe que hoje todos precisam de uma orientação, precisam de uma luz no fim do túnel, como que se pode sair e superar toda essa fase delicada que, infelizmente, vai demorar um pouco, como o professor havia falado. E eu acho que nesse momento é estudar sim, é reunir com a família, estudar alternativa, buscar estratégias para sair da melhor forma possível. Com certeza. Muito obrigada, Enzo, pela sua participação. Professor Josilmar, por favor, faça as suas considerações. Muito obrigada também pela sua participação. Esperamos, em outras ocasiões, convidá-los para falar de outros assuntos mais leves, mas nesse momento a gente precisa da palavra de cada um de vocês para tentar ajudar quem está em casa, passando, de repente, uma situação mais difícil. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É bastante importante a gente discutir esses assuntos, mas eu gostaria de ter dado notícias, vamos dizer assim, mais otimistas do que eu posso dar nesse momento. Que a gente ainda está passando, nós ainda temos um certo trecho longo nesse túnel, mas a gente vai sair dessa, tenho certeza. Com certeza, vamos manter o otimismo, professor. Muito obrigada. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou de economia doméstica nesse momento da pandemia, a gente falou um pouco da economia como um todo. Muito obrigada pela sua companhia. A gente falou com o professor Enzo Ribeiro, contador tributarista, especialista financeiro, e com o professor Josilmar Cia, professor de finanças da Faculdade Mackenzie. Como eu falei, muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.